desde já os telefones da TVC à disposição para que tu possas participar, com perguntas, questionamentos, né, a respeito do nosso assunto, com o nosso entrevistado, nosso convidado, melhor dizendo, Dr. José Gilberto Pérez de Moura, uma pessoa por quem eu tenho grande estima, grande admiração. Não estou dizendo isso porque estou diante dele, mas eu já tenho falado isso frequentemente, né, em função do trabalho. O Dr. Gilberto está à frente da Farmácia Natura há muitos anos. Boa noite. Boa noite. É um grande prazer tê-lo aqui. Obrigada por ter aceito também o nosso convite. Falar sobre o tema que tu convidaste é muito fácil, né? Um dos temas que é uma das minhas paixões, fitoterapia. Pois é, recentemente o senhor reeditou um livro, né, que é voltado para os médicos, né? Um capítulo, exatamente. Isso. Nós escrevemos, e tem um capítulo... É um livro que está na sua 10ª edição, e a cada ano, ele tem uma edição anual, e a cada ano eu escrevo um capítulo novo, né? Esse livro hoje está com 240 páginas, e a novidade deste ano é um capítulo especial sobre fitoterapia, sobre moderna fitoterapia. Ah, é fantástico isso. Então, para a gente começar, assim, o pessoal que está nos assistindo, fitoterapia, a gente ainda tem aquela ideia, para o pessoal poder fazer um gancho, né, com o chazinho da vovó, Isso, quer dizer, as ervas, né? Como é que se organizou isso em termos de fitoterapia? Bom, então, a fitoterapia é a terapia através dos vegetais. E esses vegetais eles podem ser preparados, como nós vamos ver, a partir de diversas maneiras. Então, o chá seria apenas uma das maneiras de preparar os vegetais. Mas eu queria fazer um pequeno retrospecto histórico e lembrar aos telespectadores que a fitoterapia é provavelmente a primeira terapêutica utilizada pelos homens durante o processo de evolução. Se estima que a vida na Terra tenha mais ou menos 500 mil anos e que os homens, a espécie Homo sapiens, habite esse belo planeta há mais ou menos 50 mil anos. E o interessante é que as doenças surgiram juntamente com o homem. Então, algum dia, em algum lugar, alguém estava doente e alguém na comunidade, mais curioso, observou que esta pessoa, fazendo a ingesta de determinados vegetais ou minerais presentes na natureza, melhoravam os seus sintomas. Surgia ali o primeiro farmacêutico, o primeiro médico. Nós não sabemos quando isso foi, porque não existia escrita naquela época. Mas nós sabemos que, seguramente, esse primeiro farmacêutico, esses primeiros médicos, eles aprenderam muito com os animais. Porque da observação do modo que os animais se medicavam na natureza, em determinada doença, que tipo de vegetal eles procuravam, ou que tipo de solo, que tipo de rocha eles lambiam, né? É que os homens, então, fizeram a mesma coisa e aprenderam ali a descobrir seus medicamentos. Foram experimentando. Hoje, o nosso arsenal terapêutico moderno ele é extremamente eficaz. Existem, junto a ele, muitas medicações químicas. E, durante um certo momento histórico, a partir da década de 1950, quando começaram as sínteses químicas, chegou a ser pensado que os vegetais seriam uma terapêutica ultrapassada, que eles teriam cumprido o seu papel histórico e que, a partir dali, com a síntese química, os vegetais perdiam e perderiam a importância que tinham no papel de aliviar o sofrimento da humanidade. Decorridos 60 anos, nós vimos que isso não é verdade. A velha e boa fitoterapia continua extremamente forte e hoje ela é de tal forma importante que pelo menos 25% dos remédios que existem nas nossas farmácias provém dos vegetais. Pois é, isso é muito interessante. Então é um número... Claro que para a indústria farmacêutica não interessa muito ela promover os vegetais, porque os vegetais não estão cobertos por regime de patentes. Sim. Então não há necessidade de se pagar royalties. Então a indústria farmacêutica hoje, para disfarçar esse fato, ela faz uma operação farmacotécnica, ou seja, ela retira o princípio ativo do vegetal ao invés de usar o vegetal na sua totalidade. Ela extrai o princípio ativo e coloca na composição do medicamento apenas o nome do princípio ativo. Então, para evitar de reconhecer e para os seus adversários que está usando o fitoterápico, que está usando um vegetal, não é? Mas é muito interessante nós notarmos que realmente esta fitoterapia ela não caducou, ela não envelheceu, pelo contrário, ela se sofisticou, ela se modernizou. Antigamente, os fitoterápicos eram utilizados na forma de chás e de tinturas vegetais. Os chás ensinados pelas nossas avós, porque as nossas universidades não costumam ensinar fitoterapia, sim, eles eram preparados de uma certa maneira imprecisa. A cultura popular passava o modo de preparar os chás de boca em boca.
fazendo com que pessoas, para preparar um determinado vegetal, utilizassem uma folha e 1 litro d'água. Outras pessoas utilizavam 5 folhas e 1 litro d'água. Outras pessoas 10 folhas e 1 litro d'água. O que fazia com que esse medicamento tivesse uma força terapêutica muito diferente. Sim. Algumas vezes ele fazia efeito, outras não fazia efeito. Não porque o vegetal não fosse efetivo, mas porque o modo de preparação era um modo de preparação que não era científico, que não era correto, que não era adequado. Hoje, através das contribuições dos laboratórios farmacêuticos, os vegetais são muito bem estudados quanto à sua composição química e são analisados. O que faz com que os vegetais utilizados hoje nas farmácias de manipulação sejam extremamente ativos e que tenham resposta terapêutica durante todos os dias do ano. Porque o que acontecia antigamente também, Lu, é que os vegetais colhidos no inverno, eles apresentam uma ação terapêutica diferente do vegetal colhido na primavera. Ah, eu já li a respeito disso. No inverno, a planta está com o seu metabolismo mais baixo. Ela produz pouca, através da sua pouca atividade metabólica, ela produz também poucos princípios ativos. Então, a folha está presente. É como nós, né? No inverno nos recolhemos, quer dizer... Como os animais também, que normalmente hibernam, o que diminui a sua atividade metabólica, e depois, na primavera, a estação das flores, a primavera, a vida vegetal e a vida animal sofrem uma grande explosão. E nessa época, então, é que nós temos os vegetais com maior conteúdo de princípios ativos. É nessa época é que os vegetais devem ser preferencialmente colhidos. Eu diria assim, só uma pergunta, que a fitoterapia, ela basicamente é a mãe dos florais e da homeopatia, da homeopatia, né? sem dúvida, claro. Podemos falar então sobre isso. A fitoterapia, então, ela sempre foi extremamente efetiva e utilizava para a sua preparação todas as partes dos vegetais. Para a preparação dos seus medicamentos, nós podemos utilizar uma raiz, podemos utilizar o caule ou a casca, ou podemos utilizar as suas folhas, dependendo do local onde preferencialmente estejam a maior quantidade de princípios ativos. Na homeopatia, a homeopatia é um método terapêutico que é muito apoiado na fitoterapia, mas que é mais amplo, porque utiliza também remédios de origem mineral e de origem animal. Então, a homeopatia, ela tem 70% dos seus medicamentos de origem vegetal. 20% de origem mineral e 10% de origem animal. O método dos florais, vou falar aqui depois especificamente alguns tópicos dos florais de Bach, eles são utilizados, dos vegetais, apenas são utilizados a sua parte mais energética, que são as suas flores. Então, é um sistema terapêutico que deriva também da fitoterapia, mas que tem uma proposta diferente, que ao invés de se utilizar a planta como um todo, se use apenas a sua porção mais energética, que são as suas flores. Tá certo. Então, são todas terapêuticas primas, elas são parentes entre si. Todas elas eficientes, cada uma com um determinado momento de aplicação. Para cada patologia, uma determinada terapêutica pode estar mais indicada do que a outra, o que não quer dizer que elas não possam ser utilizadas em todas as patologias conhecidas. Tá certo. A terapia floral, por exemplo, ela difere da homeopatia quanto à sua aplicação. A homeopatia trata muito bem as doenças do físico e as doenças do mental. O sistema floral, seja ele da Califórnia, seja dos florais de Bach ou outros sistemas terapêuticos, eles tratam muito bem a parte dos sentimentos, a parte da alma, a parte da essência do nosso ser. Ela é uma terapêutica, então, extremamente bem indicada nesse tipo de quadro. E ela não tem uma grande utilidade nas doenças físicas já instaladas. Ela medica, então, bastante as emoções, os sentimentos das pessoas. Que pode ter causado... E nessa, exatamente. Então, nós somos radicais, nós vamos na busca, na raiz da doença, que normalmente são emoções, afetos reprimidos, mal elaborados. Não? Tá certo. Só avisar para o pessoal, só avisar o pessoal aí de casa que mensagem, o celular é só para mensagens e os telefonemas podem ser direto para o telefone da TVC. Não dá para atender no celular nada, doutor. Continua então, doutor. Desculpa me interromper. Não.